Então, a gente observou a imagem, a gente verificou lá, né, toda aquela, parecia uma imagem muito simples, né, só um grande iceberg, mas dessa imagem a gente pode tirar aí várias reflexões, né? E como que é possível relacionar as competências socioemocionais na observação daquela imagem? Então, faça uma lista, você aí, né? Professor e professora, faça uma lista de competências socioemocionais e cognitivas que você considere importante, levando em consideração aí todo esse aspecto, né, dessa construção desse conhecimento científico, né, e o que é importante também quando propõe situações nas quais os estudantes são solicitados a resolverem problemas, né, que é muito pertinente da nossa área de conhecimento. Então, quais seriam a lista de cada um aí? Quais aspectos que você vai relacionar como importante no socioemocional e no cognitivo, na observação daquela imagem? Então, cada um vai aí, né, descrever, vai colocando aí, listando, né, os aspectos na sua lista, mas a gente pode, né, a gente colocou aqui uma do que a gente observou, tá? Possíveis respostas, ok? Dessas possíveis respostas, levando em consideração a nossa temática e a observação daquele iceberg, a gente pode ter aí, por exemplo, um foco, né? Um foco determinado, né? A gente vai ter uma persistência. Então, levando em consideração aqueles métodos, as etapas do método científico, será que o Einstein, da primeira vez que ele tentou comprovar uma teoria, uma dedução que ele tinha de hipótese, será que ele, na primeira etapa, ele desistiu? Né? Será que ele desistiu? Né? Certamente não, porque nós temos aí hoje, né, o pai da genialidade aí na área das ciências, e aí com muito foco, determinação, autoconfiança, então a persistência de, olha, vamos tentar de novo, não deu certo, mas eu vou tentar de novo. Então, aqui são alguns dos aspectos socioemocionais. É claro que vocês vão ter listados outros, e aí, dentro das respostas cognitivas, a gente também tem, por exemplo, a reconhecer uma situação problema, que problemática traz aquela imagem do iceberg, né? Identificar, por exemplo, possíveis variáveis. O que está em cima é menor do que está embaixo? O que seria essa proporção, né? Que variáveis são essas? Se a gente relacionar com uma pesquisa, por exemplo, que a gente sugeriu lá no começo, do coronavírus, né? Quais são as variáveis desse vírus, por exemplo, que acontece aqui ou em outro país? Tem variável, até dentro do mesmo país, tem variável de uma região para outra, não tem, né? Relacionar situações importantes, enfim, essas são possíveis. Temos outras respostas, vocês com certeza vocês listaram outras respostas, mas é só para a gente pensar junto aqui como dentro, né, de uma situação que nós estamos vivendo de pandemia, no estudo remoto, a gente pode aí possibilitar uma gama de situações de investigação científica e de letramento científico para os estudantes. E aí agora eu vou passar a palavra para a Edilene, que vai dar seguimento com vocês, tratando aí da BNCC. O áudio de... Olá, pessoal, bem-vindos de novo ao mais um encontro que a gente está tendo aí de ATPCs com o grupo, né? Então, quando a gente... É um momento que a gente tem aí de falar um oi mais próximo para os professores e para os professores coordenadores. Como a Ritinha já estava falando, quando a gente trabalha o letramento, a investigação científica, a gente consegue desenvolver uma série de habilidades. Lá na BNCC, ela diz para a gente o seguinte, que competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar, argumentar, matematicamente ou não, favorecem aí o estabelecimento de conjecturas, a formulação de resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas
e etc. Então, quando a gente fala de investigação, a investigação ela não acontece só nas ciências, só na matemática. A gente pode investigar em todas as disciplinas. Todas as disciplinas trazem para a gente um momento, um instante aí de investigação e de letramento científico. Então, quando a gente olha lá para o iceberg que a Ritinha comentou com vocês, o nosso objetivo inicial era um. A gente tinha, por exemplo, o objetivo de relacionar dados. E aí, de repente, a gente desenvolve o foco, a determinação, desenvolve outras habilidades. Então, a ponta do iceberg era aquele meu objetivo inicial. E por baixo dele, a gente vai trabalhando com outras habilidades e outras competências que a gente nem tinha previsto inicialmente para trabalhar. E quando a gente fala de investigação, a Simone já falou para vocês da questão do método científico, e aí a gente tem lá que nós temos vários tipos de investigação. Então, a gente tem a investigação científica, que é aquela que a gente está propondo aqui para vocês, a investigação literária, textual, a investigação jornalística. Então, quando a gente fala, a gente assiste uma reportagem no jornal, como é que eles chegaram a todas aquelas informações? Foi um trabalho de investigação. A investigação criminal, né, quando a Polícia Civil começa a investigar casos de roubo, assassinato, então a gente tem uma série de investigação. Mas tem alguns parâmetros, algumas situações que são comuns a todas elas, seja na matemática ou seja em qualquer outra disciplina. Quando a gente fala de investigar, primeiro, tem que ter etapas definidas, objetivos muito claros do que eu quero encontrar. Então, quando eu falo de etapas, uma delas é o que eu vou investigar. Então, a primeira coisa é qual é a etapa, o que eu quero investigar ali. Qual é o objetivo quando eu proponho isso? É reconhecer e compreender essa situação a ser investigada. Então, eu tenho esse primeiro momento, o que eu quero investigar e como é que eu reconheço essa investigação. Outro ponto muito importante das investigações são levantamentos de dados. Ali eu vou coletar, eu vou organizar, eu vou processar esses dados. Então, como é que eu faço toda essa questão? Quando a gente propõe um modelo científico, a gente tem lá a parte de como é que eu apresento isso, quais são os modelos que eu trago, porque eu posso ter modelos de experimentação, modelos de matemáticos, então como é que eu vou apresentar as hipóteses, como é que eu apresento as possíveis soluções daquela nossa problemática de investigativa. E a gente vai fazendo os ajustes conforme a necessidade. Então a gente tem ali alguns passos a serem seguidos, e é importante que o aluno saiba que passos são esses, para que ele consiga dar continuidade à aprendizagem dele. Aqui, a gente trouxe uma investigação para vocês dentro de um texto, que vai ser a investigação mais comum neste momento, né? Eu não preciso investigar só experimentando, eu posso investigar aquilo que eu estou lendo, quais informações aquele texto me traz, o que ele me traz de curiosidade. E o texto que eu trouxe aqui agora foi um texto, Os Três Marinheiros, que está presente no livro O Homem que Calculava, de Malbataan. E a gente pode começar por aí. Por que Malbataan? Quem foi? Quem era esse escritor? Então, quando a gente pensa, mas eu nunca ouvi falar. Será que a gente sabe que a gente está falando do Júlio César? Será que todo mundo conhece o nome real desse autor? Será que todo mundo sabe que ele é brasileiro, apesar de ter uma ideia de contos árabes? Quando a gente olha para o Homem que Calculava, dá a impressão de que ele acontece na Arábia Saudita e outros países árabes aí. Mas, na verdade, é um escritor brasileiro. Então, já é um início de curiosidade. Já investigar o próprio autor já é aí um ponto de partida. E aí eu vou ler para vocês um pouquinho dessa história para a gente entender como é que a gente pode fazer uma investigação dentro de um próprio texto. E o príncipe Clausir narrou o seguinte: um navio que voltava de Serendib, trazendo grande partida de especiarias, foi assaltado por violenta tempestade. A embarcação teria sido destruída pela fúria das ondas, se não fosse a bravura e o esforço de 3 marinheiros, que no meio da tormenta manejavam as velas com extrema perícia. O comandante, querendo recompensar os denodados marujos, deu-lhes certo número de catis. Esse número, superior a 200, não chegava a 300. As moedas foram colocadas numa caixa para que no dia seguinte, por ocasião do desembarque, o almoxarife as repartisse entre os 3 corajosos marinheiros. Aconteceu, porém, que durante a noite, um dos marinheiros acordou
Lembrou-se das moedas e pensou: será melhor que eu tire a minha parte. Assim, não terei ocasião de discutir ou brigar com os meus amigos. E sem nada dizer aos companheiros, foi, pé ante pé, até onde se achava guardado o dinheiro. Dividiu em 3 partes iguais, mas notou que a divisão não era exata e sobrava um cantil. Ah, por causa dessa mísera moedinha, é capaz de haver amanhã discussão e rixa. O melhor é jogá-la fora. E o marinheiro atirou a moeda ao mar. Retirando-se, cauteloso, levava a sua parte e deixava no mesmo lugar a que cabia aos companheiros. Horas depois, o segundo marinheiro teve a mesma ideia. Foi à arca em que se depositara o prêmio coletivo e dividiu em 3 partes iguais. Sobrava uma moeda. Ao marujo, para evitar futuras dúvidas, veio a lembrança, atirá-la ao mar. E dali, voltou levando consigo a parte a que se julgava com direito. O terceiro marinheiro, ignorando por completo a antecipação dos colegas, teve o mesmo alvitre. Levantou-se de madrugada e foi, pé ante pé, à caixa dos catis. Dividiu as moedas que lá encontrou em 3 partes iguais. A divisão não foi exata. Sobrou um cantil. Não querendo complicar o caso, o marujo atirou ao mar a moedinha excedente. Retirou a 1/3 parte para si e voltou tranquilo para o seu leito. No dia seguinte, na ocasião do desembarque, o almoxarife do navio encontrou um punhado de catis na caixa. Soube que essas moedas pertenciam aos 3 marinheiros. Dividiu-as em 3 partes iguais, dando a cada um dos marujos uma dessas partes. Ainda dessa vez, a divisão não foi exata. Sobrava uma moeda, que o almoxarife guardou como paga de seu trabalho e de sua habilidade. É claro que nenhum dos marinheiros reclamou, pois cada um deles estava convencido de que já havia retirado da caixa a parte que lhe cabia do dinheiro. Pergunta-se, afinal, quanto eram as moedas? Quanto recebeu cada um dos marujos? E aí, quando a gente pensa nisso, o homem que calculava, que estava ouvindo essa história, narrada aí pelo príncipe, provocando grande curiosidade das pessoas que estavam ali, achou que deveria trazer a solução e falou: as moedas, uma vez que eram um número superior a 200 e não chegavam a 300, deviam ser, a princípio, um número de 241. Mas por que 241? Ele começa a explicar. O primeiro marinheiro dividiu as 3 partes iguais. Jogou um cantil ao mar e levou 1/3 de 240. Dividindo 241 por 3, dá sobra de 1, isto é, 80 moedas, deixando 160 moedas na caixa. O segundo marinheiro encontrou 160 moedas. Jogou uma moeda no mar e dividiu as restantes. Então, ele dividiu 159 em 3 partes. Retirou 1/3 parte, 53, e deixou o restante de 106 moedas. O terceiro marinheiro encontrou na caixa 106 moedas. Dividiu esse resto em 3 partes iguais, deitando ao mar a moeda que sobrava. Retirou 1/3 parte dos 105, isso é, 35 moedas, deixando um resto de 70. O almoxarife encontrou 70 moedas. Retirou uma e dividiu as 69 em 3 partes iguais, acrescentando, portanto, 23 moedas a cada um dos marujos. A divisão foi, portanto, a seguinte. Primeiro marujo. Ele retirou 80,
recebeu 23, acabou ficando com 103 moedas. Ao segundo marujo, retirou 53, recebeu mais 23, completou 76 moedas. Ao terceiro marujo, retirou 35, acrescentou mais 23, recebeu 58 moedas. O almoxarife ficou com uma. 3 moedas foram jogadas ao mar. Portanto, 241 moedas. Será que isso é verdade? Será que realmente foi isso que aconteceu? E aí a gente pode começar a pedir para o aluno. Comprova que isso é real. Comprova que isso é verdade. Será que não existem outros números em que isso seria possível acontecer? E aí a gente vai trabalhando com os testes, vai testando todas as possibilidades. Lembra? Era mais que 200, menos que 300. Então, a gente tem aí uma série de possibilidades que o aluno pode ir testando para comprovar a resposta de Beremi. E quando a gente fala dessa resposta, no livro, o Maubotarran também traz uma pequena fórmula. Ele diz que M é igual a 81K menos 2. Então, ele fala aí para a gente de uma equação de primeiro grau, onde M é o total de moedas e K é uma constante que pode ser substituída por uma série infinita de valores. Então, como é que a gente consegue trazer aí esses questionamentos? Então, dentro desse próprio texto, a gente pode pedir para o aluno fazer algumas investigações. Então, primeiro, será que ele conhece todas as palavras do texto? Ele não está numa linguagem que a gente utiliza todos os dias. Tem muitas palavras ali que não é de conhecimento nosso e nem do aluno. Vamos pedir para ele fazer uma lista dessas palavras? Ele vai estar em casa, ele está com os amigos, ele está com os familiares. Nessa lista, será que os familiares dele conseguem identificar essas palavras? Será que todo mundo desconhece ou é um desconhecimento só dele? Ele pode ali já investigar com a família quem conhece o significado daquelas palavras. Feito isso, vamos comprovar? Será que a minha mãe respondeu certo? Será que meu pai realmente entendeu isso? Vamos pegar o dicionário? Vamos ver o que o dicionário diz para a gente o significado daquela palavra? Será que dentro do texto tem o mesmo significado? Vamos ler o texto de novo agora, conhecendo o significado da palavra, o que ela quer dizer para a gente? Será que agora, ao ler de novo esse texto, eu tenho uma compreensão diferente? Eu consigo entendê-lo de uma outra forma? Fica mais claro ou fica mais difícil a compreensão desse texto? A gente também pode estar aí perguntando para ele quais são essas personagens, quem está envolvido dentro dessa história. E qual era a problemática do texto? Qual era a principal questão ali dentro desse texto? Será que a gente pode envolver outras disciplinas, além de português e matemática? Aqui a gente tem um item muito claro, a questão da ética, né? Quando o primeiro marujo pegou, ele recebeu muito mais que o terceiro. Será que essa divisão, o não contar para o colega o que estava fazendo, foi ético de cada um dos marinheiros? Para evitar brigas, com uma questão inicial que parecia, de fato, pensar na solução do problema, será que eu não fui aí um pouquinho egoísta ao fazer esse tipo de coisa? Então, a gente pode trazer aí para dentro essas questões de ética para a gente trabalhar. Será que existe outra solução para o problema? Será que a gente tem uma outra resposta? Ou será que realmente a resposta de Beremi é a única possível? Pedir para que os alunos tentem fazer essa solução. Se eles não conseguiram, por que ele não conseguiu? O que acontece? E se eles utilizarem a fórmula, será que eles vão conseguir chegar à resposta? Então, a gente tem um monte de situações aí que a gente pode trazer para dentro de um texto. Então, eu posso fazer uma investigação dentro daquilo que eu estou lendo. A gente está num momento que nem sempre é possível fazer uma investigação de campo, mas é possível a gente fazer outros tipos de investigação e outras propostas de investigação. E isso precisa ficar muito claro na cabeça do professor, que tipo de investigação eu estou fazendo. Eu quero uma investigação científica, eu quero um experimento que seja realizado, eu quero que ele observe isso, eu quero que ele investigue o texto que ele está lendo e chegue às conclusões desse texto. Eu quero que ele investigue uma situação diferente, uma entrevista de jornal. O que eu quero que ele investigue? Isso, se o professor tiver isso muito claro, a gente consegue desenvolver no aluno muito mais habilidades do que a gente previa inicialmente. Então, a gente previa lá na pontinha do iceberg algumas coisas, mas se eu tenho questionamentos claros e objetivos, eu consigo desenvolver muito mais habilidades e competências
do que previstas inicialmente. Agora eu passo aí a palavra para a Denise e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre práticas experimentais. Denise, é com você. Olá, queridos! Agora, dando continuidade às práticas experimentais, vamos refletir um pouco sobre um texto bem bacana, é um texto curto, bem bacaninha para a gente poder pensar sobre essas práticas. É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o processo de desenvolvimento das competências em física e todas as outras matérias, é claro, privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir em diferentes formas e níveis. É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e um hábito de sempre indagar, evitando a aquisição de um conhecimento científico como uma resposta estabelecida e inquestionável. E eu chamo a atenção para essa última parte. É importante, neste momento de aprendizado, que o aluno compreenda que a verdade, ela não está finalizada por si só, mas ela é uma descoberta. E com os experimentos, é isso que ele vai descobrir. Que ele pode questionar e que ele pode estabelecer outros parâmetros. Essas práticas, ela vai oportunizar várias coisas importantes aos estudantes. Vai lhe proporcionar um ensino-aprendizado diferente daquele que ele está acostumado em sala de aula. Neste momento, ele vai perceber que a sua casa pode ser transformada num laboratório multifuncional. São os momentos onde ele observa ao redor de si, dentro da sua casa, que as coisas acontecem, as mudanças, os movimentos, e que tudo isso é ciência. Quando ele acender e apagar uma lâmpada, quando ele triturar alimentos no liquidificador, quando ele jogar uma bola, arrastar uma cadeira, que tudo isso é ciência, tudo é pesquisa. E ele vai perceber que a sua curiosidade vai ser aguçada e que o seu protagonismo, principalmente neste momento em que ele está ali diante do computador, ele será o protagonista do seu aprendizado, do seu estudo. Também irá despertar nele, como a Edilene já frisou também, o interesse e a curiosidade dos conceitos e as teorias relativos a todos os conteúdos que estão sendo apresentados por vocês, professores. Também vai lhe propor uma nova postura, onde ele vai estar realmente diante do seu próprio aprendizado, né? Da sua atividade experimental. Também vai possibilitar caminhos para esse aluno diante da interdisciplinaridade. A Ritinha frisou bem sobre isso, que a gente deve agora oportunizar esse aprendizado junto com outras disciplinas. Por fim, também vai lhe proporcionar o desenvolvimento de hábitos, o desenvolvimento das habilidades e das competências nas diversas disciplinas. Agora, vamos pensar no seguinte: os experimentos proporcionam aprendizagem lúdicas, significativas e problematizadas, estreitando assim a relação dos estudantes na construção do conhecimento científico. Toda essa atividade, ela vai aparecer para o aluno como algo lúdico, uma brincadeira, uma curiosidade, não como um aprendizado pesado. Isso vai ser bem bacana para os alunos. Voltando para os cadernos que os alunos receberam, o caderno volume 1 do primeiro ano do ensino médio, ele introduz como mecânica o conteúdo de física. Nesse conteúdo de mecânica, eles vão aprender ali os movimentos e a inércia. Frisando ali a primeira lei de Newton, a inércia,
a gente pode propor uma atividade bem simples, onde os estudantes vão poder visualizar e praticar uma atividade com objetos que ele tem em casa. Vamos seguir a ideia que está proposta aqui, de fazermos experimentos com os objetos que o aluno tem em casa. Um copo. Ele tem um copo em casa que ele usa todos os dias. Vamos pegar este copo, um pedacinho de papel. Eu recortei aqui um pedacinho de sulfite. Vamos colocar sobre o copo e uma moeda. Essa moeda vamos colocar em cima aqui. O que vai acontecer quando eu puxar o papel? Eu vou imprimir uma força apenas no papel, não na moeda. O que vai acontecer? A moeda vai continuar estática. Ela vai continuar a sua inércia e vai cair dentro do copo. Por quê? Porque não foi imprimida uma força sobre a moeda. É uma experiência muito simples, mas muito significativa, para que o estudante possa compreender este conteúdo. Todas essas atividades simples, feitas em casa, vai proporcionar para o estudante do ensino médio uma visão de que ele pode fazer ciência dentro da sua própria casa, usando os materiais que ele tem ao seu redor. Ele também pode refletir sobre o assunto, fazendo alguns questionamentos que podem ser coletados por você, professor. Você encontrou uma dificuldade para a realização desta atividade? Quais foram as suas dificuldades? Descreva quais foram. E aí o professor vai poder refletir sobre essas respostas dos alunos, entendendo qual foi a dificuldade que o aluno encontrou e ajudá-lo a solucionar. Você conseguiu solucionar essa dificuldade? Quais foram as estratégias que você usou para solucionar? Este é um questionamento interessante para que o aluno possa fazer sobre a sua atividade. A realização dessa atividade prática lhe ajudou na compreensão dos conteúdos estudados? Diga alguns exemplos aí para que a gente possa, então, escrever, registrar todo esse aprendizado, as dificuldades, as soluções encontradas, e assim os estudantes vão poder solucionar com os seus colegas. Assim, a gente espera de verdade que os estudantes estejam iniciando um processo acadêmico de autoaprendizado mesmo, buscando se interagir com a ciência, com o experimento, descobrindo até mesmo aonde ele tem as suas potencialidades e aonde ele tem a maior dificuldade. Esperamos ter contribuído com vocês com essas simples ideias, mas que possam, de repente, enriquecer e dar uma luz para vocês na hora de prepararem as aulas com seus alunos. Grande beijo para todos. Passo a palavra para Simone. Então, pessoal, chegamos mais um fim de ATPC de Ciências da Natureza. Agora nós esperamos que vocês tenham curtido, né, toda esse ATPC e que nós vamos estar na semana que vem, nas outras semanas, todos juntos, tá? Então, um grande abraço, beijinhos de luz para vocês e eu vou passar a palavra para a Ritinha. Pessoal, agradecemos, né, por estarem aqui conosco até agora. Bons estudos, formações aí, inspirações também. Eu termino com uma pequena frase da Marie Curie, uma grande cientista que contribuiu bastante. E aí ela nos disse que na vida não existe nada a temer, mas a entender. Então, que a gente possa utilizar a ciência para entender todos esses fenômenos que estão aí ao nosso redor. Até a próxima. Passo a palavra para a Edilene. Bem, gente, chegando ao final aí de mais um ATPC, né? Espero que vocês tenham aproveitado este momento, esse encontro, que essas dicas ajudem vocês a pensarem um pouquinho mais. Então, a gente colocou aí para vocês todas as referências que a gente utilizou. Então, a gente utilizou Base Nacional, o currículo, Revista Ciência no Ar, as pautas formativas da IFAP, como a Simone colocou lá, existem pautas formativas para todas as disciplinas. É legal a gente dar uma olhadinha
e verificar o que a secretaria propõe para a gente, para que a gente desenvolva. Tem muita coisa que já está ali, que facilita o nosso trabalho no dia a dia. Então, é importante a gente procurar aí essas referências. A gente utilizou outros materiais aí, como fóruns, livros, e quando a gente tem uma gama grande de pesquisa, a gente consegue trazer mais ideias, facilita o nosso trabalho também. Então, eu queria agradecer aí a presença de todos, que vocês aproveitem esse momento. Lembrem-se que, assim, quando a gente propõe atividades interdisciplinares, a gente sabe que a gente está vivendo um período bem conturbado, bem difícil, de difícil acesso, nem todos os nossos alunos conseguem ter muito acesso. Então, se a gente conseguir aproveitar o máximo possível a mesma atividade para o desenvolvimento de muitas habilidades, a gente vai facilitar esse acesso do aluno, vai facilitar o nosso trabalho enquanto professor, a gente vai conseguir atingir mais, ser mais objetivo nas nossas pretensões e também permitir que o aluno desenvolva aprendizagens de fato significativas, aprendizagens que ele vai levar ao longo desse período e ao longo da vida. Tá? Então, menos quantidade, mais qualidade nas atividades que a gente está fazendo. Pensar sempre no tempo em que isso vai levar. Né? A gente falou sobre isso lá nos roteiros, a gente falou em relação às habilidades essenciais. Não esquecer o que a gente vem trazendo de informação. Quando a gente coloca um excesso de informação, a gente não obtém o resultado que a gente espera. Então, fazer uma atividade, seguir um roteiro planejado é muito importante para a gente. Seguir as habilidades que a gente pretende também. Pensar um pouquinho com cuidado nessas atividades é muito importante para você, professor, e para o seu aluno, nesse período de difícil acesso, porque nem todos eles têm condições de ficar na internet o dia inteiro. Então, é mais difícil para eles. Então, a gente precisa pensar também em todas essas questões aí de equidade que a gente pode proporcionar. Então, a gente deixa aí essa reflexão para o grupo de como é que vocês podem pensar em atividades, em roteiros de trabalho que otimizem o tempo que esse aluno está fazendo essas atividades para o desenvolvimento dessas habilidades que são necessárias a todas as disciplinas. E eu encerro aí com Einstein, né? Quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo. Então, a gente está aprendendo a viver dessa forma agora. A gente caiu de paraquedas no ensino virtual, né? Aquilo que outros países já faziam com tranquilidade, a gente está caindo de paraquedas. Então, realmente é difícil. A gente precisa fazer esse paraquedas aí funcionar direito, senão a gente não vai conseguir chegar salvo no solo. Então, tenham um bom trabalho aí. Não se preocupem, a gente vai estar realmente na tentativa e erro todos os dias. A gente tenta para acertar. E se errou, a gente conserta e tenta de novo. Bom trabalho e até o próximo encontro. Tchau!